Graça e paz, queridos, amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui, no prédio da Igreja Novo Tempo, em Coivaras, para o amanhã de vitória. Quem veio aqui buscar o Senhor, ser abençoado e adorar o Senhor? Quem veio aqui para prestar um culto de adoração ao Senhor, levante suas mãos e dê um aplauso ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Muito bem. Nós estamos aqui numa reunião que chamamos Rali. Você que está do outro lado agora, que se conectou nesse canal, nessa mensagem, você está aí, não é por acaso. Deus tem uma palavra para você. Pode ter certeza que dessa manhã será uma manhã, se o seu caso, você está vendo o vídeo, se é à tarde, se é à noite, não importa o horário que você está conectado conosco. O importante é a mensagem que vai chegar agora no seu coração. Não saia daí, fique conosco, porque com certeza o Espírito Santo falará com você em nome de Jesus. E eu convido aos que estão aqui, para abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 6. Você que está nos assistindo agora, você pode acompanhar aí na tela, vai passar agora o texto bíblico que está em Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 21, e depois os versículos 27 e o 33. Vamos então fazer a leitura da palavra do Senhor. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero falar com vocês sobre o tema. Quem nos acompanha na rede social já sabe o tema que iremos ministrar nessa manhã, que é prioridade. Quem é o dono do seu coração? Quando essa palavra me veio ao coração, como é que essa palavra nasceu? Há dias atrás, nós tivemos aqui a necessidade de um motorista na igreja, para ir uma célula, ali na cidade vizinha, na cidade de Altos. E, na verdade, eu acho que foi procurado praticamente todos os motoristas habilitados, e nós não encontramos um só disponível para levar os irmãos para aquela célula. Naquele dia, eu com as minhas ocupações, às vezes a pessoa se empanca, a pessoa paralisa, a pessoa fica ali envolvida porque tem uma questãozinha para ser resolvida, para ser tratada. E às vezes quando você se depara com a situação de outro, e você olha para outro que vê que tem tanta luta, tanta dificuldade em relação ao seu problema. E foi o que eu senti naquele dia. Eu disse: meu Deus, não tem um motorista na igreja? Então tá bom, eu vou deixar minhas coisas aqui, a célula vai acontecer. E peguei o carro. Um detalhe, a gente estava emprestando o carro, só faltava o motorista. Peguei o carro e fui para aquela célula. E fiquei pensando muito naquele dia sobre prioridade. Meu coração naquele dia foi tomado por um sentimento. Eu comecei a pensar: meu Deus, as mesmas pessoas que vão tirar uma habilitação e pedem a Deus para ser abençoada, com a carteira, que pede a Deus para ser abençoada, com habilitação,
Eu quero dizer logo para você, se você está aqui, se você for um dos que foi procurado, pelo amor de Deus, não venha com mimimi. Eu estou falando o que aconteceu naquele dia, não estou falando com você diretamente, falando com a situação. Mas as pessoas que pedem, né, a ajuda, a oração, pede a Deus, Deus me ajuda, eu quero ser aprovado, eu quero ser bem-sucedido, Deus abençoa, Deus entrega. A pessoa dependeu não só da sua inteligência, do seu tempo, mas dependeu também da graça de Deus, do favor do Senhor, porque ninguém recebe nada se Deus não liberar, meu irmão. Você pode ser o bam da história, você pode ser o cara, você pode bater no peito e falar, eu sou o cara, você pode ser qualquer tipo de pessoa, se Deus não liberar, você morre, mas não recebe, porque Deus é quem domina tudo. E eu comecei a pensar, e naquele dia nasceu o tema dessa palavra, e depois veio essa frase, quem é o dono do seu coração? Fazendo referência a uma palavra que eu já ministrei na igreja, quem possuir o seu coração será o dono do restante. E então eu fui direcionado por Deus para trazer essa palavra para você nessa manhã. Eu preciso saber primeiro o que é prioridade. Todos nós sabemos, mas eu tenho que entender isso na prática, queridos. Prioridade é a condição daquilo que necessita ocorrer de maneira imediata, preferencial ou emergencial. No nosso caso, nós vamos pegar a palavra preferencial, porque para você decidir, para você tomar uma atitude em relação a qualquer coisa que você vai fazer, tem duas para você fazer, você tem que escolher uma. E o que você escolhe é chamado de prioridade, você deu a ela mais importância, você deu aquilo que você escolheu um nível mais elevado do que aquele que você deixou para trás ou para fazer depois. Tem uma máxima que eu já ouvi de outros, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Na vida, nós temos que definir essas três coisas: o que é prioridade, o que é importante e o que é supérfluo. Quando você entende esse tripé, quando você compreende essas três palavras, fica menos difícil para você escolher. Então, amados, não se trata de estar ou não ocupado, não se trata ou não de estar cansado, não se trata de estar com uma situação para resolver ou não, se trata da decisão que você vai tomar em direção àquilo que tem que ser feito no reino de Deus. Normalmente, a prioridade está relacionada a algo importante que ocorre em primeiro lugar em relação aos demais, seja em questão de tempo ou de ordem. Quando nós entendemos essas palavras, quando nós compreendemos essa definição, esse conceito, nós temos mais possibilidades de escolher por aquilo que Deus nos ensina, nos estimula. Agora, alguém diz assim, pastor, mas eu tenho ouvido tantas mensagens mais light, mensagens mais prazerosas de se ouvir. Irmãos, eu não faço parte desse grupo de pregadores que quer fazer cócegas em você. Lamento. Eu sei que essa palavra está sendo gravada, pessoas estarão assistindo, mas eu não fui chamado para fazer cócegas nas pessoas. Se eu te perguntasse assim, quem é a pessoa que você mais admira na Bíblia Sagrada?
É claro que você vai falar, Davi foi um grande homem de Deus. Verdade. Abraão, né, um pai na fé, um grande homem de Deus. Elias, grande homem de Deus. Eliseu, grande homem de Deus. Para não ficar só nos homens, Ana, uma grande mulher de Deus. E outras, e tantos outros. Mas nenhum desses Jesus chamou de maior. Quando você vai ler o Evangelho, Jesus, numa conversa com os seus discípulos, um dia, ele aponta para eles um ensinamento e começa a dizer: olha, vocês têm visto João? Eu digo a vocês que dentre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João. Não há nenhum, nem Abraão, nem Davi, nem Elias, não há nenhum maior do que João. Aí você vai buscar a biografia de João Batista, aí você vê que o cara é um dos caras mais doidos que tem na Bíblia. Você vê uma palavra fácil dita por João Batista, você vê uma palavra açucarada, liberada por João Batista, você vê uma palavra para fazer alguém rir por João Batista. Não, o negócio com ele era duro. Ele pregava a palavra de deixar o camarada irado. Quando Jesus foi comparar, foi chamar o maior homem da Bíblia, ele disse que João Batista, entre os nascidos de mulher, era o maior homem. Só que para não deixar os discípulos tristes, que ele queria também trazer um ensinamento espiritual, ele disse assim, terminou a sua fala dizendo: mas eu afirmo a vocês, que o menor no reino de Deus é maior do que João. Então, o que é que eu quero dizer para você? Se você está numa igreja, e você não é confrontado a mudar, se você lê sua Bíblia, e você não é confrontado a mudar, você está na igreja errada, e você está lendo a Bíblia de maneira errada. Porque tem pessoas que querem pegar suas promessas, aquilo que Deus falou de bom para elas, quando chega na hora da exigência, na hora do princípio, na hora dos seus deveres, elas simplesmente querem fugir. Elas simplesmente querem pegar somente as promessas. E aqui, meus amados, a palavra nos ensina isso. O Evangelho, ele nos confronta. No dia que eu pregar, que as minhas pregações não confrontar você para mudar, eu não quero mais pregar. Porque também eu sou estimulado a mudar. Sempre que eu leio essa palavra, sempre que eu recebo de Deus, sempre que eu vou orar pedindo uma mensagem, sempre que eu quero ouvir o Espírito de Deus, eu também sou estimulado a mudar minha vida, minhas atitudes, sabe, aquilo que eu faço no dia a dia. Toda vez que ouvimos uma mensagem ou lemos a Bíblia, somos levados a melhorar. Eu conheço gente que está aqui há quase 20 anos e continua a mesma pessoa, não é crente. Uau, pastor, não é crente. Crente, meu irmão, ele passa por um processo de transformação. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Isso me faz entender que a vida do cristão hoje está melhor do que ontem, e amanhã tem que estar melhor do que hoje. Mas não, tem gente que continua, estacionou no tempo. E tem uns pior, que estão piorando, estão regredindo, estão ficando mais distantes de Deus. Por que eu quero pregar sobre isso dessa manhã? Deus é o dono de tudo, com exceção do coração do homem. Qual é a coisa na terra que Deus não é dono?
Me diga onde é que está na Bíblia uma coisa que Deus diga, eu não sou dono disso aí. Não, só tem uma coisa que Deus pede. Está em Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Só tem uma coisa que Deus está pedindo a você, meu irmão, é seu coração. Por que que Deus quer o coração? Ele não está falando desse músculo que você tem. Ele está falando do seu homem interior. Ele está pedindo a tua essência. Ele quer você, uma pessoa que conhece a palavra de Deus e não prioriza o reino. É como alguém que está com um mapa do tesouro na mão. Me escute com atenção, por favor. É como alguém que recebe um mapa com todo o trajeto até o tesouro, mas desiste de caminhar para o outro lado. Ela nunca vai chegar no local que ela tem em mãos o mapa. Deus criou o homem e deixou um mapa, deixou um caminho para ele andar. Aqui está, irmãos, palavra do Senhor, palavra de Deus, é por aqui, não é porque disse-me disse, fique com a palavra de Deus, amém? Infelizmente, o que temos visto são pessoas abrirem novos caminhos e atalhos paralelos àquele que o Senhor já ensinou, caminhos paralelos. Por que que elas querem outros caminhos? Porque julgam serem mais fáceis. É melhor ir trabalhar a semana, domingo eu vou passear. É melhor trabalhar durante o dia, à noite eu fico em casa. Caminhos mais fáceis. Outra prova para você. Eu quero que alguém me apresente um versículo onde um profeta, onde um escritor, onde Jesus tenha ensinado que existe facilidade para o cristão na terra. Não tem. Você vai ler a Bíblia de capa a capa, de ponta a ponta, você não vai encontrar. Mas você vai encontrar ele dizendo que será possível, que você pode chegar lá, que você pode alcançar a promessa. Amém, irmãos? Que você pode alcançar o resultado que você está buscando, com dificuldade, com luta, com esforço, com tribulação, porque quando nós caminhamos com Deus, irmão, a palavra do Senhor diz que o fogo não vai nos queimar, que a água não vai nos afogar, que os homens maus não vão nos atingir, que as trevas não vão nos atingir, que Satanás não vai nos tocar, porque Jesus morreu, e a palavra do Senhor diz que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do maligno. Se você quiser, dê a Jesus um aplauso. Já vi alguém dizer, não, vamos fazer outros caminhos, abrir aqui outros caminhos, julgando ser difícil. Esse pessoal não está lendo Bíblia, irmãos. A igreja não está lendo Bíblia. Não está, irmão. Tem pessoas aqui nesse culto que está passando de semana que não está lendo a Bíblia. Só lê quando vem no culto. Você quer crescer assim? É assim que se prioriza o reino de Deus. Eu não posso estar aqui quando quero. Eu não posso estar aqui quando eu gosto de estar. Eu não posso estar aqui quando sou convocado. Eu tenho que desejar estar aqui. Eu tenho que querer estar aqui. Não é porque eu estou lá em Altos que eu vou dizer para você não vir. Eu quero ver essa casa cheia. Eu quero ver essa casa superlotada, não só de pessoas, mas da glória de Deus enchendo as pessoas. Nesse momento eu sei
que não dá para ter a igreja cheia porque estamos em restrições. Mas essa luta vai passar. Essa crise vai passar. Você vai vencer essa tempestade. Você vai chegar do outro lado, porque Deus está com você. Os mandamentos do Senhor não são difíceis, não são impossíveis. 1 de João 5,3 está escrito: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ele está dizendo, são possíveis de você cumprir. Mas as pessoas insistem em continuar do seu jeito, da sua maneira. Você nunca vai chegar no lugar que Deus tem para você. Existem normas, existem princípios que Jesus compartilhou, e eles precisam serem obedecidos. Então eu quero hoje, nessa manhã de domingo, eu quero trazer para dentro dessa temática de prioridade, uma passagem da palavra do Senhor que está em Lucas 15, 16 a 24. Vocês lembram do que ele falou em Mateus 6, versículo 33. Mas buscai o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Veja o que eu engoli uma palavra aí. Não é buscai o seu reino. Como é que está escrito? Buscai primeiro. Buscai primeiro. Diga comigo, buscai, pois, em primeiro lugar. Diga em primeiro lugar. Em primeiro lugar, seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu pergunto, você tem coragem de estar diante de Deus hoje e falar para Ele que você está buscando o reino dele em primeiro lugar? Você que está do outro lado agora, conectado a essa palavra, você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Não estou perguntando se você é da Igreja Novo Tempo, da Assembleia, de Metodista, da Presbiteriana, da Universal, da Mundial, qualquer denominação. A pergunta é, você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Há uma ordem de Jesus, Ele não está pedindo. Ele não disse assim, olha, se vocês quiserem, busquem primeiro. Se vocês acharem melhor, busquem primeiro. Se vocês decidirem, busquem primeiro. Não, mas buscai. Irmãos, isso aqui é uma ordem. É uma ordem. Jesus está dando uma ordem para a igreja. Buscai em primeiro lugar. Eu quero ler com você, para a gente conversar alguns minutos e encerrar essa palavra aqui em Lucas, capítulo de número 15, versículo 16 ao 24. Desculpa, queridos, é Lucas 14, 16 ao 24. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a acusar-se, ou excusar-se, ou desculpar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois
e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me, e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Qual foi a reação do senhor? Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro, olha a sentença aí. Ô irmão, por que as pessoas não levam esse negócio a sério? O que está acontecendo com a igreja? Olha a sentença. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nós acabamos de ver aqui, de ouvir argumentos que parecem todos bem fortes, bem racionais. E se você me perguntar, eu até penso que é de se compreender o porquê eles não poderiam ir. A questão, amados, é que o Senhor da ceia, a reação do Senhor da ceia. E quem é esse Senhor dessa ceia, irmãos? Escute. Você sabe o que é parábola, né? Você sabe que parábola era uma história que o Senhor contava. Eu não gosto de usar o termo inventor. Que negócio de inventor parece coisa de fofoqueiro, mentiroso. Não, ele não inventou. Ele criava uma história, uma plataforma para que ele ensinasse uma verdade aos seus discípulos. Então o que é uma parábola? É uma história criada e contada por Jesus, usando personagens e fatos da época, para transmitir uma verdade espiritual aos seus discípulos. E aqui ele contou essa parábola. E nós observamos de cara, irmãos, não precisa ser um teólogo para entender isso, que o Senhor dessa grande ceia é o próprio Deus. Ele está representando Deus aqui nessa parábola. Por que você sabe? Porque a Bíblia diz que Deus deseja que todos sejam salvos, que Ele não tem prazer na morte do ímpio, na condenação de ninguém. E aqui Ele diz: olha, eu quero que a minha casa fique cheia. Ô irmão, Deus quer que você esteja com Ele, Deus quer que você esteja na presença dEle. Então Ele representa o próprio Deus. Ele não aceitou a desculpa de nenhum. O final da história mostra isso com clareza. Deus não aceitou, a desculpa de nenhum que foi convidado. Eu pergunto, será que Deus vai aceitar desculpas da igreja do século 21? Eu não fui à igreja, mesmo com espaço, respeitando o distanciamento, sempre dizendo isso, porque é o que estamos aqui vendo, mesmo respeitando o distanciamento, com várias cadeiras aqui vazias, tem gente, não estou falando de quem já tem idade avançada, quem tem algum problema de saúde grave, estou falando de gente saudável, falando de gente novo. Mesmo assim, eu não vou, porque tem coronavírus. Essas pessoas pensam que Deus é cego,
que Deus não vê quando elas estão na fila do banco para tirar o dinheiro. Penso que Deus é besta, que não vê elas indo ao mercado fazer suas compras. Irmãos, Deus não vai aceitar os argumentos dessa geração. Eu já disse há dias atrás, e vou repetir, eu não quero estar nem perto quando Deus pega algumas pessoas, quando Deus pedir prestação de contas, mas Deus é amor, é verdade, irmão, Deus é amor, mas Deus é justiça, meu irmão. A graça está disponível para todo mundo, mas vai ter uma hora que a porta da graça vai se fechar, e aí vai entrar a justiça de Deus, e justiça sem a graça, meu irmão, quem é que vai conseguir sobreviver? Então veja bem, esses convidados desprezaram o convite do Senhor da grande ceia, eles não fizeram caso, eles deram mais importância aos seus interesses do que cear com Ele. E eu vou, para finalizar, falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro, no versículo 18, a palavra está dizendo que ele disse assim: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Esse rapaz, ele representa aqueles que valorizam os bens materiais mais do que as riquezas eternas. Não tem um campo para olhar. Igreja? Não posso ir não. Tem lá umas coisas para resolver. Eu tenho que resolver. Irmãos, não é errado você lutar por bênçãos materiais. Pastor, eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero conseguir uma casa nova, amém. Eu quero reformar minha casa, glória a Deus, você vai conseguir. Eu quero comprar um carro, amém. Eu espero que Deus te dê esse carro e quando Ele te entregar, você possa deixar esse carro disponível para o reino de Deus também. Meu desejo é te ver numa casa boa, meu irmão, mobiliada. Apesar de eu não ter uma casa mobiliada, mas eu desejo que você tenha, e eu sei que um dia também eu terei. Os anos estão passando, estou começando a ficar preocupado já, né? Eu estou com 15 anos dizendo isso, não tinha nenhum fio branco ainda quando eu comecei a falar isso, e os anos estão passando, não deu certo ainda, mas eu ainda creio que vai dar certo, em nome de Jesus. Eu quero que você seja abençoado, que você abra uma empresa e você prospere, que você cresça no seu emprego. Agora, irmão, se o teu emprego vai privar você de servir a Deus com excelência, se a tua casa, se o teu trabalho, se o que Deus vai dar a você vai impedir de você estar na casa de Deus, de você crescer em Deus, sai fora, que tudo isso aí é laço do diabo para te matar. Deus não vai dar para você algo que vai te roubar da presença dEle. Então investir no mundo, nesse mundo, com prioridade, estou falando prioridade, investir nesse mundo com todo o desejo, toda a força, é investir em vão. Olha o que diz a palavra do Senhor, em 1 de João 2, 16 e 17, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Agora, por que você não deve investir totalmente nesse mundo, com prioridade? Porque o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Investir no mundo é investir numa passagem de vida, irmãos. Eu fico vendo as pessoas desesperadas, as pessoas
descontroladas para crescerem, para reunir posses, para levantar bens, para guardar dinheiro, para ter coisas boas. Queridos, tudo isso é bom, mas isso não é o mais importante. Do que adianta ter tudo isso, se eu sacrifico a minha comunhão com Deus, se o meu coração for colocado nessas coisas, não terá espaço para Deus, porque Deus, Ele é o primeiro lugar na sua vida, ou Ele não é lugar nenhum. Deus não aceita ser o segundo, não aceita, irmão, isso é bíblico. Se uma pessoa não prioriza o reino de Deus, se Deus não é o coração, não é o dono do coração dela, então Deus não é dono de nada dela. Isso é muito claro na Bíblia, irmãos. Por que é importante você priorizar Deus no coração? Por que é importante Deus possuir o seu coração? Porque quem for dono do seu coração vai governar a sua vida. Eu vou dizer de novo, para você fixar na mente: quem for o dono do seu coração, vai governar a sua vida. Tem pessoas que estão como zumbis no mundo, elas estão enfeitiçadas pelas coisas, elas estão dominadas por coisas, irmãos, elas estão governadas, suas mentes estão presas com arame farpados do diabo, ela está amordaçada, ela está surda, ela está com a venda nos olhos, não consegue ver o caminho que está tomando, o abismo que ela está indo, sabe, porque entregou seu coração ao sistema. E hoje eu quero declarar com você: se você quer isso para a sua vida, se você quer melhorar, levante sua mão. Eu quero declarar que tudo aquilo, se não está te dominando, se está te dominando, ou se está tentando dominar o seu coração, eu venho contra isso agora, em nome de Jesus. Eu digo: está repreendido, porque seu coração pertence a Jesus Cristo de Nazaré, que foi quem deu a vida por você. Aleluia, glória a Jesus. Então o primeiro disse: olha, eu tenho que olhar um campo, eu não tenho tempo para ir para a igreja não, tenho que cuidar do meu trabalho, eu tenho uma família para dar comida. Se Deus não der comida para a sua família, você não vai arrumar nem farinha seca. Mas eu estou longe da igreja, estou conseguindo. Está conseguindo porque a graça de Deus, que é abundante, está ainda repousando sobre sua vida. Mas é hora da gente levantar a cabeça e tomar uma postura e priorizar de verdade o reino de Deus. O segundo, versículo 19, ele disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Não posso ir não para essa jantar não posso ir para essa ceia não. Comprei 5 juntas de bois. Olha, esse miserável não podia deixar para outro dia não? Será que ele não podia fazer isso no dia seguinte? Mas se morrer, ia morrer feliz na mesa do Senhor, e os bois ficavam para quem quisesse. Comprei 5 juntas de bois, não posso ir. Sabe quem são esses? São os que não abrem mão dos seus negócios pessoais, dos seus trabalhos, mesmo que seja por uma causa de Deus. Quando é que você sabe que você prioriza o reino de Deus, irmão? Vou dizer uma coisa aqui, serve para todo mundo aqui, inclusive para mim. Você trabalhou até 5 horas da tarde, 7 da noite surge um compromisso com a igreja, você está muito cansado, você está naquela fase de abre a boca de minuto a minuto, e toda vez que abre os olhos, fica lá queimejando, doido por uma cama, você está cansado. Surge um compromisso da igreja 7 da noite. Você diz o quê? Não vou não, eu estou muito cansado. E você não vai. Você fica em casa.
Mas outro dia, você trabalhou até as 5 da tarde, você está muito cansado, bocejando de minuto a minuto, mas surge um convite para 7 horas, está no aniversário de um amigo, de uma amiga, no casamento de uma pessoa, e mesmo cansado, parece que o cansaço parece que, meu Deus, o que houve? Estava cansado, desapareceu. Eu estava cansado aqui, mas eu tomei um banho e melhorei, dá para eu ir. O que é prioridade? É você colocar dois pesos em 2 pratos da balança. O que pesar mais é o mais importante. O que pesar mais é o mais importante para você. Gente, isso é sério, nós temos que parar de brincar com isso. Isso é uma verdade do Evangelho, é uma doutrina do Evangelho, é um fundamento. Nós precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar. Dar prioridade a Ele, qualidade no servir, prazer no servir. Temos visto uma igreja que seus membros estão sempre ocupados, sua agenda sempre lotada, de modo que não tem tempo para Deus. Irmãos, nós precisamos essa manhã clamar pela misericórdia de Deus, sempre ocupado para o reino de Deus, sempre uma agenda sempre cheia com outras coisas. Em Lucas capítulo 12, verso 20 e 21, tem um alerta de Jesus, daquele homem que plantou um campo e deu muito fruto, e ele não tinha onde botar, não tinha onde guardar, e ele disse: eu vou fazer, eu sei o que eu vou fazer, eu vou destruir meus celeiros, e vou guardar o que eu tenho. Olha o que diz o texto, quando ele disse: vou guardar o que eu ganhei agora, nessa colheita, nessa estação, em novos celeiros, vou me deitar e vou dizer: alma, come, bebe, regala-te, porque tu tens bens para muitos anos. Aí o Senhor falou a ele, disse assim, em Lucas 12, 20 e 21, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Irmãos, esse texto, ele fulmina a gente por dentro. Se não acontece isso com você, deve ser eu que sou pecador mesmo, com certeza sou mais pecador, mas dentro de mim aqui, meu irmão, quando leio isso aqui, Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O que você tem preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Entenda que sua vida, que seus sonhos, que seu trabalho, não pode estar acima de Deus. Quem é o dono do seu coração, irmãos? Quem possui o seu coração? É Deus, Os seus frutos provam isso. Quando você levanta pela manhã, qual a primeira coisa que você faz? Eu sei que você vai dizer assim: no banheiro, vou no banheiro. Não estou falando desse tipo de necessidade. Estou falando da rotina. Quando você levanta pela manhã, qual a primeira coisa que você faz? O que é mais importante para você? É levantar, sair louco para o trabalho, comer um pedaço de pão seco, caminhando, porque não teve coragem de levantar mais cedo para fazer, preparar o café? Ou o que é brigar com os meninos, xingar? Porque tem gente que já levanta reclamando, o coração está cheio de coisas erradas. Tem gente que só vive com pesadelo. Por que eu tenho pesadelo? Meu irmão, como é que você vai dormir? A cara enfiada no celular, até na cama, vendo o que não é para ver. Passou o dia todinho, não parou para ler um capítulo da Bíblia, para orar 10 minutos. Você quer o quê? Ter sonho com anjo?
Você quer o quê? Sonhar com o quê? Com o céu? Que céu você quer sonhar? Gente, nós precisamos nos voltar para a realidade do Evangelho. Eu sei que quem está assistindo do outro lado vai pensar, mas essa palavra dura, não é palavra dura, irmãos, a palavra é dura para quem está no lugar errado. Quem está fazendo certo, está tudo certo. Não existe palavra dura, existe palavra para pessoas que estão desalinhadas. Não existe palavra, a palavra é dura para quem está fora do caminho. Então veja bem, o que você faz? Brigar de manhã, xingar, já vai pentear os cabelos brigando, já vai escovar o dente, escovando, meu irmão, acorde, e a primeira coisa que você deve fazer é dizer pelo menos uma palavra de gratidão àquele que é o dono do seu coração. Não passe um dia sem se comunicar com ele. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 19, 29, fazendo referência à segunda desculpa do rapaz que foi experimentar a junta de bois, daquele que prioriza suas coisas, seu trabalho. Olha o que Deus diz, o que Jesus falou: todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Aleluia! Agora deixa eu te falar uma coisa para você que está aqui, para você que está assistindo esse vídeo. Não é questão de deixar, eita, deixar o quê? Mulher? Eita, agora eu vou deixar, agora eu vou embora. Não, irmão, não é isso não. Está falando de deixar de largar, não. Está falando de prioridade. Está falando da escala de vida que você vive. Qual é a escala, irmão? É trabalho, mulher, Deus? É mulher, Deus, trabalho? É dinheiro, mulher, trabalho? Qual é a escala que você faz? Em qualquer escala que você faça da sua vida, Deus tem que estar acima. Deus tem que ser o primeiro. Deus tem que ser o primeiro, mas não é de falácia, é de prática de vida. Por isso que eu disse, a sua vida, as suas práticas, os seus frutos te denunciam. As suas práticas dizem de quem é o teu coração. Eu vou terminar falando aqui a última desculpa de um rapaz que o coração dele não era o coração do Senhor. O versículo 20. O terceiro disse: casei-me e por isso não posso ir. O Senhor da ceia não aceitou essa desculpa. Ah, mas esse Senhor também é muito exigente. Irmãos, a palavra de Deus usa linguagens metafóricas. Não está dizendo para você casar hoje e sair do casamento e para uma célula, liderar uma célula. Não é isso. Por favor. Eu creio que você é inteligente. A palavra usa expressões metafóricas, linguagem simbólica. Não é que a pessoa casou hoje, tem um evangelismo de rua. Aí a mulher, e você não vem não? Vai comigo? Não, eu tenho um evangelismo marcado, não posso falhar não, porque Deus é prioridade. Por favor, meu irmão, tenha paciência. Não é isso não. O que nós observamos aqui é que esse rapaz foi reprovado, porque ele tipifica os que colocam sua casa, seu casamento, sua família acima de Deus. E ele não foi aceito perante o Senhor daquela ceia. Não foi. Jesus quer prioridade. Pastor, mas minha esposa está enferma. Eu tenho que cuidar dela.
E a prioridade, mais uma vez, irmão, você tem que pensar em bom senso. A sua prioridade é cuidar da sua esposa. Nesse momento, você estará priorizando Deus, fazendo um trabalho que é cuidando daquela que você tem uma aliança. Isso vale para qualquer um e qualquer situação. Eu estou com meu marido no hospital, mas hoje tem minha célula, eu tenho que deixar ele sozinho lá se batendo e vou para a célula. Não, meu irmão, não é isso. Você não pode colocar, por exemplo, na sua casa, você trabalha, vamos aqui imaginar que você trabalha de segunda a sábado, só tem domingo. Só tem domingo. E digamos que você tem um hábito de toda semana, vamos imaginar que aqui tem a shopping. Só imaginar. Viu? Vamos imaginar que tem um shopping, um ponto turístico, um parque aquático. E você tinha um hábito de todo domingo sair com a sua família e de repente você arrumou um trabalho e agora você trabalha de segunda a sábado. E aí, o que você vai fazer? Todo domingo à noite, ao invés de você ir à casa de Deus, via a igreja, você vai para o parque, você vai para o shopping. Isso não seria legal diante de Deus. Mas eu digo a você, se os 4 domingos do mês, você tirasse um para estar com a sua família, e 3 para estar na igreja, você não estaria cometendo crime, não estaria deixando de adorar a Deus. É isso que a gente tem que entender. Ninguém está aqui com um radicalismo, de dizer agora que você vai ser, a igreja vai ser seu dono, de que você vai desprezar tudo. Não, irmãos, o que nós queremos colocar aqui é cada coisa no seu lugar. Você tem que entender isso. Então todas essas áreas são importantes e precisamos lidar com elas, com responsabilidades. Mas quando elas assumem o quando elas assumem o topo, o lugar, né, mais importante, elas se transformam em ídolos e ocupam o lugar errado. Jesus vai falar em Mateus 22, 37 e 38. Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Observem, amados, que essa parábola é a prova de que o reino de Deus é para todos. Mas aqueles que estão cheios de si mesmos não vão poder e não vão desejar Deus. O que faz uma pessoa não estar aqui? Você pode inventar qualquer desculpa, mas o problema das pessoas que não querem estar na casa de Deus é porque elas estão cheias de si mesmas, ou através do trabalho, ou através de suas atividades, ou através de coisas que não é a palavra de Deus. Estão cheias de si mesmo, cheias de razão, cheias de pontos certos, de pontos corretos. Por quê? Porque para você sentir vontade de ser imerso em Deus, você vai precisar se esvaziar de si mesmo. Ou seja, suas vontades, suas inclinações, e tudo aquilo que vem a roubar você da presença de Deus. Pastor, aqui a desculpa esfarrapada. O que é esfarrapada, irmão? É uma desculpa sem fundamento. Olha a desculpa esfarrapada. Pastor, mas eu já sou dizimista, eu oferto, eu ajudo. Para essas pessoas, eu deixo Mateus 23, 23. Olha o que o Senhor falou: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois tais, os fariseus dais o dízimo. Tem gente na igreja que nem dízimo está dando mais. Fariseu era dizimista. O que é que eu disse, irmão? Fariseu, um dos piores grupos da época de Jesus, eram dizimistas.
Tenho até vergonha, irmão, de falar isso, mas é a verdade. Jesus falando, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas. Quais essas coisas? Misericórdia, fé, servir ao Senhor, sem omitir aquelas, e não omitir aquelas, que é ser um dizimista, ser um ofertante. Então, para a pessoa que diz que não existe amparo para ser um dizimista no Novo Testamento, aqui está uma prova clara. Jesus falando, olha, seja um homem de fé e não deixe de ser dizimista. Está resumido aqui no texto. Ah, mas eu não quero. Problema seu com Deus, depois você presta conta com Ele, não é com o pastor. Uma questão é com Deus. Para Jesus não vale somente você ser um dizimista. Eu poderia dizer que é entre aspas, um pacote, é um kit, você recebe como se você recebesse em suas mãos um software, com uma série de coisas para você viver. Não são regras, são princípios, são ensinos, para você viver. E eu concluo essa palavra nessa manhã dizendo, que Deus não quer suas coisas, irmãos. Oh, não vou ser mais dizimista. Oh, glória a Deus, aleluia, não vou precisar mais dar oferta. Deus não quer suas coisas, porque você não tem nada. Você tem alguma coisa para dar para Deus, meu filho? Deus não quer suas coisas, Ele quer você. Por que Deus não quer suas coisas? Porque tudo que você pensa que é seu, já é dele. Tudo que você tem, é dele. Quando você só entrega coisas a ele, você não deu nada. Escute o que eu vou te falar. Quando você entrega só coisas a Deus, só serviço a Deus, só oferta a Deus, você não deu nada, porque todas as coisas já são dele. E eu provo, Salmos 24, 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, tudo. Esse dinheiro que você pensa que é seu, não é seu não. Eu tenho tantos mil na conta. Tem não. Meu carro, teu carro, você tem carro não, meu filho. Quem disse que você tem carro? O carro é de Deus. Mas eu uso porque eu quero. Aí sim, é outra questão. Eu tenho tantos mil na conta, é meu. Não é seu não. Mas eu não dou oferta, eu não ajudo, é meu. Aí você está fazendo o que você quer, mas não que seja seu. Entenda. Essa manhã de ensino para você. Entenda, ser seu e fazer o que você quer é diferente. O que você tem lá na sua conta, se tem uma conta gorda, amém, glória a Deus. Não pense que é seu. Agora, o que você está fazendo, aí é uma responsabilidade, que é outra mensagem que no próximo rally eu posso pregar, sobre a parábola dos talentos. Aí é outra situação. O que você está fazendo aqui virá uma prestação de contas depois, mas o que você tem é de Deus. Então veja bem, para finalizar, agora eu finalizo mesmo. O mais importante não é o que você dá ou faz para Deus. Quem caminha por essa rota só busca coisas. O que importa é quem você é. Oh Jesus, glória a Deus. O que importa é quem você é. Quando sua identidade é forjada pelo Espírito, você não deseja mais nada nessa vida.
se em troca você perde a comunhão com Ele. Irmão, o que está faltando para você entender isso? Por favor, meu irmão, não deixe que nada entre na sua vida que prejudique a comunhão com Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Todas as vezes que eu falo isso, eu lembro de uma oração que Moisés fez. E a última referência que eu vou ler nessa palavra de hoje, que é Êxodo 33, 14 e 15. Deus disse: irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então Moisés disse a Deus: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Irmão, parece que Moisés era surdo, não era? Ou então era leigo. Deus disse: a minha presença irá contigo. E Moisés diz: não sairei daqui se tua presença não for conosco. Mas Deus tinha dito que ia. Você tem que ler o contexto de Êxodo 32 e Êxodo 33, os capítulos, entender que tinha toda uma situação ali, um problema, bezerro de ouro, Moisés descendo do monte, quebrando bezerro, quebrando tábua, e aí Deus disse: olha, não vou com vocês. E Deus tinha dito lá na abertura do capítulo: o meu anjo vai com vocês. Então quando Deus diz assim: olha, a minha presença irá com você, ele estava dizendo: o meu anjo, ele estava falando: o meu anjo vai com vocês, e vai destruir todo inimigo, vai levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Aí Moisés disse assim: não, Senhor, eu não quero a tua presença através de anjo, eu quero a tua presença, o Senhor, a presença de Deus comigo, que eu não quero coisas, eu não quero derrota de inimigos, eu não quero derrota de nada, eu não quero terra, eu quero é o Senhor, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Tem mais alguém aqui que quer Deus essa manhã, irmãos? Se você quer Deus, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Eu te convido a ficar em pé nessa hora.